Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de hoje. Professora Gilvanete, disciplina Ciências. Tema da aula: relação entre os seres vivos. Retomando a atividade anterior, falamos sobre seres vivos. Os seres vivos se relacionam, espécie de seres vivos, né? Então, foi proposto uma atividade de estudo do meio, na qual vocês observaram diferentes espécies de seres vivos, certo? Plantas e animais. Então, na aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho e identificar, alguns seres vivos e suas relações. Uma pergunta: foi fácil agrupar alguns seres vivos da atividade anterior? Eu quero saber. Falem lá na sala. Então, gente, se foi fácil, eu quero saber. Se foi difícil, eu quero saber, certo? É muito importante termos essa interação na turma. Mas nem sempre é fácil, E é tão simples identificar os seres vivos que pertencem à mesma espécie. Segundo o texto, alguns cientistas discutem até hoje sobre como definir e identificar as espécies de seres vivos. Uma das maneiras de identificar os indivíduos que fazem parte da mesma espécie é observar se eles são semelhantes, capazes de se reproduzir naturalmente e de ter descendentes férteis. Vamos observar algumas relações. Vamos conhecer algumas relações entre seres vivos. Em algumas espécies, os animais vivem em grupos organizados. Eles dividem entre si as tarefas necessárias para a sobrevivência de todo o grupo. Observem. Que animais são esses? Abelhas. Muito bem, então isso acontece em uma colmeia, A sobrevivência do grupo. Observe. Eu adoro mel. Temos aqui a abelha rainha, operária e o zangão. E quais são as suas funções para o meio da sobrevivência? Observe as imagens. Então, temos aqui as abelhas operárias coletam pólen, produzem o mel, além de outros trabalhos necessários para o funcionamento da colmeia. Temos aqui o zangão. Os zangões são os machos da colmeia. Eles desempenham função de reprodução. Observe. Olha só aí a colmeia. Nossa, quantas abelhas. Então, a abelha rainha é a única fêmea capaz de se reproduzir na colmeia, a abelha rainha. Em cada colmeia existe uma rainha, dezenas de zangões e milhares de operárias. Então, observe aí. E que tipo de relação as abelhas estabelecem? Então, o tipo de relação que são estabelecidas, Ou as abelhas estabelecem, chama-se de sociedade, Então, as abelhas, elas vivem em sociedade, também como as formigas e os cupins que vamos ver agora. Observe. Mas o que é isso, professora? Formiga. Então, as formigas, elas possuem uma função definida dentro da colônia. Qual é a função? Todas as formigas têm uma tarefa. Olha só. Gente, elas são muito inteligentes. Em um formigueiro, observa aí que há várias formigas, E cada formiga, como a professora falou, citou aqui, tem uma função, E em um formigueiro,
As formigas, elas são responsáveis pela segurança e fazem túneis. Olha só, que túnel, né? Então, diferente de abelha, as formigas não voam, mas são também grandes polinizadoras. Grandes, né? Polinizadoras. Levam o quê? O pólen das plantas, permitindo a fertilização destas. Observe. Temos também os cupins. Gente, se as formigas fazem estragos, olha só os cupins. Olha só. Os cupins. Cupizeiro, né? Conhecido. Então, olha só. O que eles destroem, gente? Eles destroem principalmente o quê? A madeira, né? Olha só. Professora, mas cupim mordem? De forma geral, né? Causa irritação respiratória, tosse, falta de ar, segundo a pesquisa. Esses dias, gente, eu encontrei vários cupins em alguns livros. Foi terrível, livros excelentes. Agora, serve mais, né? Os cupins, eles destroem móveis, portas, né? Às vezes até telhado. Então, pegaram alguns livros da professora. Então, eles também vivem em sociedade. Indivíduos de espécies diferentes também podem se ajudar. Esse tipo de relação se chama cooperação. Olha só, nesse caso eles conseguem sobreviver separados. Mas o que é isso, professora? Conhecido como tentáculos das anêmonas. Observe. As anêmonas do mar. O peixe, observe aqui, é o peixe palhaço. Peixe palhaço. Ele fica protegido, observe aí, ele está protegido pelos tentáculos da anêmona. E a anêmona aproveita o quê? Os restos de alimento do peixe. Olha só, né? Existe aí a cooperação. Então, porém, ambos se beneficiam ao viver juntos. Eles podem ser de várias cores, né? E os restos, né, dos alimentos do peixe, eles servem para a sobrevivência aí dos tentáculos da anêmona. E esse alimento não apenas só de peixes, né, mas de outros pequenos animais. Olha só, outros indivíduos. Outros indivíduos também podem capturar e matar ser vivo de outra espécie para se alimentar dele, como ocorre aí o predatismo. Então, nessa relação, um indivíduo se beneficia enquanto o outro é prejudicado. O sapo é o predador e o grilo é a presa. Quem é que se beneficia? Quem é o prejudicado? Eu quero saber. Então, gente, há ainda seres vivos que se alimentam de outras espécies, sem precisar matá-las. Eles são chamados de parasitas. Vamos conhecer? Olha só, eu quero saber, vou dar alguns segundos aí para vocês falarem um pouquinho de parasitas. Então, essas espécies podem viver sobre ou dentro do corpo do indivíduo do qual se alimenta. Olha só. Já imaginou um parasita viver dentro do corpo do indivíduo do qual se alimentam? Trata-se do parasitismo. Mas o que é isso, professor? Ai, alguém já ouviu falar sobre isso? Piolho. Então, o piolho é um parasita que se alimenta do sangue
do hospedeiro. Nesse caso, quem é o hospedeiro? Eu quero saber quem é o hospedeiro. Então, vamos falar lá na sala. Olha só, o piolho. O piolho é esse parasita, né? Um parasita que se alimenta do sangue. Mas quem é o hospedeiro? Fica aí a questão para vocês. Vamos para a atividade. Atividade, observe a tirinha e responda. Esse pássaro come parasitas na pele dos rinocerontes. Olha só o que o pássaro fala. Mas eu só posso comer 2 carrapatos por refeição. E olha lá. Droga de regime, o rinoceronte. Quero saber o que acontece aqui. Observe bem. Por que o rinoceronte ficou irritado? De que maneira beneficia nessa relação e o rinoceronte? Como são chamadas as relações entre o pássaro e o rinoceronte? Como são chamadas as relações entre o carrapato e o rinoceronte? Como são chamadas as relações entre o pássaro e o carrapato? Vamos lá para a atividade? Olha só, segunda questão. Leia o texto e responda. No filme Bee-Movie, Berry é uma abelha que não se sente feliz em realizar uma única função na fabricação de mel durante toda a vida. Por isso, resolve conhecer o que existe do lado de fora da colmeia e vive grandes aventuras. Quem já assistiu ao filme Bee-Movie? A história de uma abelha? Eu quero saber. Se você não assistiu, você vai assistir agora e vai fazer a sua atividade. Lembra? Lá do início do slide? Você vai assistir e nós vamos falar sobre o filme, né? Na nossa turma. E temos aqui 2 perguntinhas. Como são realizadas as tarefas na colmeia? Você vai assistir ao filme e vai responder, certo? Como são realizadas as tarefas na colmeia? Como é chamada essa relação entre seres da mesma espécie? Vamos lá para a nossa atividade, nossas referências e vamos lá assistir ao filme.